Bem-vindos à primeira conversa do Open Learning School. Nesta conversa nós pretendemos contrastar, desconstruir o modelo de educação instrucionista e introduzir o modelo de aprendizagem aberta. O meu nome é André Rosento e tenho aqui comigo o professor José Pacheco, somos ambos os fundadores da Open Learning School. O professor José Pacheco dispensa de uma introdução, muitos de vocês já o conhecem pelos projetos icónicos que ele criou à volta do mundo. O primeiro foi a Escola da Ponte, que foi uma escola que ficou celebrada em todo o mundo, e no Brasil o projeto Âncora, que foi considerada a escola mais inovadora do mundo. É também conhecido por fazer muitas palestras à volta do mundo em escolas e instituições, e muitos de vocês irão ainda conhecê-lo pelas suas TED Talks, que contam com mais de 1 milhão de visualizações. O professor José Pacheco, além de ser um dos fundadores da Open Learning School, é também o coordenador pedagógico geral da Open Learning School, a primeira e única escola do século XXI. O meu nome é André Rosento, eu sou o cofundador da Open Learning School. Toda a minha vida trabalhei na educação, representando os mais prestigiados colégios e universidades do Reino Unido. Colégios com 200, 400, 500 anos de idade, aos mais modernos e avant-garde colégios, dos mais caros, dos mais elitistas, que recebem os filhos dos ministros, presidentes da República e bilionários. E como é que tudo isto começou com o Open Learning? Ironicamente, quando chegou a minha altura de escolher uma escola para os meus filhos, para a minha primeira filha, entendi que nenhuma dessas escolas que eu representava atendiam as minhas exigências, porque elas eram todas escolas instrucionistas. Eram escolas que servem para encaixotar crianças. A diferença era estética. São escolas que, em vez de ter 50 ou 60 anos, têm 400. Em vez do professor ser licenciado e doutorado, a turma, em vez de ter 20 ou 30 alunos, tem 8 ou 10, mas todos eram centrados no professor. Era uma pessoa a instruir o que fazer, o que decorar, quando decorar. E não era isso que eu queria para os meus filhos. Então, procurando alternativas, fui ver também as alternativas mais clássicas, os Montessoris, os Waldorfs, os Piagets, o que vocês muitas vezes conhecem já por quem procura aprendizagens alternativas. Mas também nenhuma delas atendia porque via em muitas déficits. Até que um dia foi-me introduzido o nome de José Pacheco. Eu admito, na altura não conhecia. Sendo português em Portugal, como é que eu não poderia conhecer o José Pacheco e a Escola da Ponte? Sendo uma das melhores instituições do mundo e tendo já 40 ou 50 anos de vida. Procurando mais sobre o José Pacheco e começando até pelos vídeos da TED Talk, eu entendi desde o primeiro momento que isso era a minha solução. E penso que foi um casamento perfeito. Eu procurava uma solução para os meus filhos e o José procurava uma forma de introduzir e expandir o modelo que ele tinha criado por todo o mundo. Decidimos assim criar a Open Learning School. Então, José, gostava de fazer uma pergunta. Por que a educação, na sua opinião, precisa de mudar do modelo instrucionista para um modelo de aprendizagem? Referenciando, por favor, as principais diferenças entre o modelo instrucionista e o de aprendizagem aberta. Pois, André, eu penso que antes de estabelecer as diferenças, talvez seja bom que se recorde a origem desse modelo da instrução e a origem do modelo da aprendizagem. Na educação há 3 grandes paradigmas que conferem características diferentes a diferentes períodos da história. O modelo instrucionista, que está aí, materializado nas salas de aula, ele tem origem na Prússia militar do século XVIII, nos conventos e casernas francesas do século XIX e nas fábricas da primeira Revolução Industrial, do século XIX também.
consiste em conceber um quadro organizacional que contemple uma divisão e distribuição de alunos por turmas que são instaladas em salas de aula na produção em série da Revolução Industrial. A primeira, nós já estamos na quarta aqui. Quando, no final do século XIX, a França, que já tinha quase todos os seus filhos nas escolas, se apercebeu da falência desse paradigma, depois poderemos voltar a falar disso, houve um movimento chamado de Escola Nova, já foram citados alguns autores, Montessori, Claparède, Dewey, Freinet, Steiner, que defenderam o princípio de que o centro não deveria ser o professor, mas sim o aluno. Isso deu origem a diferentes correntes, algumas das quais eu considero profundamente de má interpretação dessa proposta, dado que passar do centro no professor para o centro no aluno, desenvolver aquilo que se chama protagonismo juvenil, a autonomia da criança, o sujeito da aprendizagem, pressupõe uma lentidão aconselhável, porque uma criança não é uma cobaia de laboratório. E muitas das experiências realizadas se saldaram pelo insucesso. Aquelas que levaram ao extremo, à radicalidade, considero que também não são concretizadoras da promessa da Escola Nova. Estou-me a referir, por exemplo, a Summerhill, estou-me a referir a algumas escolas libertárias onde as crianças, pura e simplesmente, estavam entregues a si próprias e não aprendiam. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas dessas escolas de uma ingenuidade pedagógica incrível, em que os pais e os educadores acreditavam na proposta do bom selvagem de Rousseau. Está errado, está errado. Então, quando me fiz professor, eu sabia trabalhar no modelo da instrução. O instrucionismo me tinha feito como aluno, e um professor é aquilo que aprende e reproduz aquilo que aprende, não é? O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. E isso chama-se, para quem quiser saber, o conceito de isomorfismo na formação. Toda a educação depende do exemplo, da imitação. Porque um professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. A aprendizagem é antropofágica. Não aprende o que o outro diz, aprende o outro. Nesse sentido, desde a primeira hora, eu me sentia bastante desajustado, porque eu dava o meu melhor, fazia o que qualquer outro professor fazia na época, isto há 50 e tal anos, mas havia alunos que não aprendiam. E o direito à educação é universal, é de todos, está na Constituição da República. E aí eu me fiz submeter a uma profunda reflexão que quase desembocou no abandono da profissão. Porque se do modo como eu trabalhava, um modo institucionista, eu não ensinava a todos, eu não poderia continuar a trabalhar desse modo. Mas eu só sabia trabalhar desse modo. Esse é o grande dilema que assiste aos professores que refletem. Porque, infelizmente, a maioria não reflete. Nem tem tempo para refletir. Aí eu tomei uma opção, aquilo que eu chamo uma decisão ética, de não só ler as propostas, a teoria, como verificar como se punha a teoria na prática, e a prática não é teoria. Porque me desgosta muito ver que durante o século XX muita teoria foi produzida no campo das ciências da educação, mas nada obstou a que o modelo instrucionista chegasse incólume ao século XXI. Ele está aí. Quando o Almada Negreiros escreveu em 1915
Quando eu nasci, todos os tratados que visavam salvar o mundo já estavam escritos. Faltava apenas uma coisa: salvar o mundo. Quando eu fui para professor, todos os tratados que visavam mudar a educação estavam escritos. Faltava mudar a educação. Eu tive o privilégio de participar no primeiro projeto que conseguiu fazer essa transição do modelo da instrução para o modelo da aprendizagem, a chamada Escola da Ponte. Entretanto, o Estado português nos pedia para que fôssemos Europa fora mostrar a novidade. Quando fizemos o processo de adesão à União Europeia, que era naquela altura a Comunidade Económica Europeia, desde a pré-adesão, em 84, 85, ainda antes da adesão, eu fui muitas vezes viajar pela Europa, mostrando aquilo que nós tínhamos conseguido fazer na ponte. E era para os alemães, para os ingleses, para os franceses, era uma surpresa imensa, porque não imaginariam que um país periférico como Portugal tivesse o melhor dos projetos europeus. Já na altura, estou a falar de há 40 anos atrás. Então, hoje, que eu viajo muito, eu vou-me apercebendo de outras tendências, de outros projetos, continuo a procurar a forma ideal. E me custa muito verificar que a propaganda de muitas escolas é uma propaganda enganosa, porque podem dizer que vão praticar metodologias ativas, mas continuam dando as aulas tradicionais, continuam organizados nas turmas, enfim. Aula sempre haverá, porque quando o discípulo está pronto, o mestre surge. Mas é aquilo que as crianças da ponte chamaram de aula direta, isto é, no modelo da aprendizagem, o aluno assume a tarefa de ele, com o educador ou o tutor, buscar a informação que precisa. E nesse sentido, é muito importante que os educadores preparem os seus jovens para elaboração de projetos de vida, de roteiros de estudo, de matrícula, dimensão curricular, que saibam fazer pesquisa, ou seja, que saibam selecionar informação pertinente. Que, por exemplo, quando um jovem, eu já vi, cai na internet em busca de informação, ele perde-se. Se não está preparado para saber selecionar, ele não vai aprender. Ele vai copiar a esmo, sem senso crítico. Então, no modelo da aprendizagem, o que acontece é que o educador, o tutor, prepara esse aluno no domínio da metacognição. É a grande diferença que existe. O professor não prepara os projetos para os alunos, ele constrói projetos com os alunos. O tutor não faz uma planificação de aula tradicional, ele prepara o outro para desenvolver um projeto de vida. Não planifica a vida do outro, ensina o outro a planificar-se, ensina o outro a gerir o tempo, o espaço, os recursos, ensina o outro a ter senso crítico, a saber, ao selecionar a informação, analisá-la, criticá-la, verificar se é aquela informação que ele precisa para dar resposta às perguntas do roteiro de estudo. Depois, ao comparar diferentes informações, ele vai chegar a uma síntese e vai avaliar essa síntese nas palavras suas. E quando consegue fazer essa síntese, esse jovem, essa criança, seja quem for, ou adulto, ele está a construir, a produzir currículo. Currículo não é uma coisa que se consuma, é uma coisa que se produz. O currículo é tridimensional, talvez haja um tempo para falarmos sobre isso, e depois de produzida, o conhecimento, o saber, ele coloca esse saber numa ação, ou seja, partilha o conhecimento, ou seja, desenvolve aquilo que se chama, nas ciências da educação, uma competência.
em qualquer situação análoga, ele vai invocar essa competência, vai utilizá-la. Completamente diferente do modelo transmissivo instrucionista. O modelo transmissivo não ensina, é uma ilusão. Muitas vezes me dizem, mas eu aprendi tudo em sala de aula, com a aula tradicional. E eu pergunto, sabe fazer raiz quadrada? Nunca encontrei uma pessoa que soubesse. Mas tem mais perguntas, mas depois eu pergunto, teve aula sobre raiz quadrada? As pessoas dizem, tive. Aprendeu? Não. Alguma vez precisou de raiz quadrada na sua vida? Eu já fiz esta pergunta a centenas de milhares, em centenas de palestras, fiz esta pergunta. Alguma vez utilizou a raiz quadrada na sua vida? Nunca. Então, por que é que teve de aprender raiz quadrada? Para já, não aprendeu. E se precisar de aprender, o que você vai precisar é de saber aprender a aprender. É ir ao Mr. Google, escrever raiz quadrada, em 5 minutos aprende. Porque precisa. É o primeiro dos princípios do paradigma da aprendizagem. É que a aprendizagem acontece quando é significativa. Quando eu sei, porque busco aquilo que busco. Quando o objeto de estudo tem significado. Isso não acontece em sala de aula tradicional. Portanto, quando muitas famílias preocupadas, como tu te preocupaste, e eu me preocupei com o meu filho, André, que nasceu 6 anos antes da ponte começar, eu me preocupava, e quando vejo pais a pagar fortunas em escolas consideradas boas escolas, eu lamento, porque estão a ser iludidos. Desde que essa escola tenha aula tradicional, pode vir a ter piscinas, pode vir a ter hortas, pode vir a ter aulas de yoga, pode vir a ter tudo isso, que nada disso conduz à aprendizagem. É dinheiro mal aplicado, é uma ilusão da aprendizagem. E eu lamento realmente ver que algumas famílias são atraídas por uma propaganda enganosa. Mas isso acontece também na escola dita pública, que não é pública, porque não garante o direito à educação a todos, não é pública. É do Estado, pronto. A escola está isolada, não contempla a dimensão da relação com a família, nem com a sociedade. É uma ilha onde pouco se aprende e às vezes o que se aprende não se deveria aprender. Só mais um apontamento. Quando eu faço esta afirmação, muita gente duvida, e é lógico que duvida, quando eu digo que se aprende o que não se deve aprender. Vou dar um exemplo da aplicação de um teste. Certamente que quando andaste na escola e fizeste os testes, o professor ficou na sala, no dia do teste, na hora do teste. Por que foi que ele ficou na sala? Ele presumia que tu e todos os outros eram potencialmente desonestos. Estou a falar de currículo oculto, que é outra questão. Ou seja, ele estava ali, calado, mas o não verbal fala mais alto que o verbal. Ele estava ali a desenvolver valores negativos. O valor da mentira, da falsidade, do disfarce, da corrupção está a deseducar. Para além de que um teste pouco ou nada avalia, mas isso é outra história que talvez ainda vamos conversar. Irei ficar por aqui para já, a partir do momento em que perguntaste qual a diferença, e eu estabeleci essa diferença, quer em termos de história, quer em termos de metodologia. Eu acrescento até na fachada dessas escolas, ou como trabalhei com escolas ainda mais elitistas, você estava a falar do yoga, dessas coisas, nestas até tinham campos de golfe, campos de ténis, cavalariças com cavalos, que realmente enchem os olhos, mas não mudam a aprendizagem, não mudam o modelo de educação. Continuam a fraquejar no ponto para quais foram criadas, para educar. Portanto, muito bonitas, mas muito pouco eficientes no que conta da aprendizagem. Porquê é que o que se ensina hoje nas escolas não é adequado ao mundo de hoje, tão pouco ao mundo futuro?
o que é que você acha que é mais importante as crianças terem, como você referiu anteriormente, hoje, se eu quero aprender a raiz quadrada, vai, como você diz, ao Sr. Google e pergunta como se faz uma raiz quadrada. E eu, às vezes, faço as pessoas pensarem nisso. Há centenas de anos atrás, a memorização, se calhar tinha algum sentido, porque havia determinadas informações que, se não fossem memorizadas, não havia outro acesso a elas, porque até para ir a uma biblioteca, às vezes a pessoa precisava de andar centenas de quilómetros, né? Que era só nas capitais, só em sítios muito específicos, havia muito pouco acesso à informação. E hoje, com acesso mundial e multilinguístico de acesso à informação, faz sentido a forma como as escolas tentam obrigar as crianças a decorar e realmente então como é que deverá a escola preparar as crianças para os dias de hoje e para o futuro? Olha, aquilo que está escrito na Constituição e nas leis de bases de todos os países é de que a educação deve prover a capacidade de a pessoa humana ser competente de modo a desenvolver uma aprendizagem ativa que a leve a uma vida ativa e ao desenvolvimento do espírito de cidadania. Quando eu pergunto aos pais o que é que pretendem para os seus filhos, e já fiz muita pesquisa nesse sentido, respondem invariavelmente, como eu responderia, como pai, agora como avô, que o que eu quero é que o meu filho ou a minha filha seja feliz e que consiga ter, digamos, uma profissão que o realize. A entrada na universidade, a preocupação maior são essas, mas sobretudo que seja feliz, se realize socialmente, pessoalmente. Hoje, o que as escolas fazem é preparar para profissões que já não vão existir daqui por 10 anos. As crianças que hoje tinham 7, 8 anos, daqui por 10 anos tinham 17, 18 anos, não vão estar preparadas para um mercado de trabalho desse tempo, porque ninguém imagina o que vai acontecer com a propagação dos meios que a inteligência artificial nos proporciona. As aulas estão todas na internet, congeladas. Para que é que a pessoa dá aula? Se eu quiser saber alguma coisa sobre a Revolução Francesa, eu abro na internet, o Google, escrevo Revolução Francesa, eu tenho 100 aulas interativas, bem motivacionais, que me fazem aprender, se eu precisar de aprender a Revolução Francesa. A pergunta é mesmo essa: por que é que a escola continua a insistir em velhos modos de tentar transmitir a informação, quando sabemos que essa informação não é transmitida, ou se é uma informação que está desatualizada de imediato? O que importa é reter que cada um de nós é um ser único, irrepetível, dotado de um determinado estilo de inteligência, ou vários, normalmente são vários, dotado de um ritmo próprio, que não é o ritmo da aula, igual para todos, dotado de uma componente cultural específica, de um repertório linguístico específico, de uma lateralidade predominante própria, etc, etc. E que tudo isso tem a ver com aquilo que se vai chamar-se educação integral. A educação integral é aquela que atende à multidimensionalidade do ser humano. Quando os pais perguntam se o filho, deste modo, desta maneira, irá entrar na universidade, a resposta é que todos aqueles que passaram pela ponte e quiseram entrar na universidade, entraram na universidade e muitas vezes, ou a maior parte das vezes, em primeiro lugar, nos concursos. O que leva a concluir que aquilo que acontecia na ponte
que pode acontecer e vai acontecer no Open School, no Open Learning School, é que a criança vai ser desafiada para desenvolver não apenas a cognição, mas aquilo que faz de nós, seres humanos, humanos. Porque nós nascemos humanoides, não humanizados. Aquilo que consiste em desenvolver o afeto, a emoção, a ética, a estética, a espiritualidade, o físico-motor, tudo isso. E que vem muitas vezes através da atividade artística. Então aquilo que nós teremos de ter hoje, neste modelo de aprendizagem, que está bem fundamentado, porque depois daqueles autores que eu falei, do princípio do século XX, muitos outros se juntaram, houve várias iniciativas, não vou mencionar todas, mas a aprendizagem por competências, a educação ambiental, as taxonomias, a linha da educação integral, depois várias iniciativas do poder público internacional até, como a Carta de Barcelona, a Carta das Cidades Educativas, tudo isso vem ao encontro do protagonismo do ser humano. Estou-me a repetir, que eu sei, mas importa sublinhar que os seres humanos não são meros objetos a quem se capacita, a quem se transmite alguma coisa. Para isso nós temos os robôs. E aquilo que eu temo neste momento, e aconteceu já com a pandemia no Brasil, onde eu tenho passado grande parte do meu tempo útil, o que fizeram muitas escolas particulares, que perceberam que dando aula não ensinavam, fizeram contratos com empresas norte-americanas, empresas que compraram computadores, robôs, e hoje não são pessoas, não são seres humanos que estão a debitar informação, são robôs programados para encher a cabeça de um jovem de inutilidades que não vão servir de nada dentro de 10 ou 20 anos. Dentro de 10 a 20 anos, 80% dos empregos existentes já não existirão. E hoje eu vejo com preocupação que quando uma criança quer trabalhar na área do digital, apenas usam como recurso a programação, alguma robótica, gamificação. Tudo isso é importante. Há pouco, quando eu falava da aula de yoga, é importante. Quando eu falava de uma horta, é importante. É importante ter uma piscina, é importante tudo isso. Tudo. Mas não é suficiente. O essencial está na relação humana. É dessa qualidade da relação que a aprendizagem acontece. Não é? Como eu disse no início, quando o discípulo está pronto, o mestre surge. E não o contrário. A aprendizagem começa quando, a partir dos 5 meses de gravidez, o feto, o futuro ser humano, que já é ser humano, no ventre materno, a partir do momento em que ele surge, em que nele surgem os primeiros neurônios de espelho, ele está capaz de aprender. E o que aprende em primeiro lugar, ou uma das coisas que aprende logo de imediato, é comunicar emocionalmente. A tal ponto que hoje se sabe que no 7º mês de gravidez ele aprende o ritmo da fala, que é fundamental. Então nós perguntaremos, por que é que uma criança aprende a falar? Porque ela precisa de comunicar. Por que é que ela aprende a andar? Porque ela precisa de tocar a presença do outro ser humano. Por que é que ela aprende a gritar para impor a sua vontade? Porque ela já se apercebeu que há relações de poder e que tem de gerir esse poder. O que eu temo hoje, eu sou um indefetível, eu acho que a internet é uma sociedade que importa explorar, temos instrumentos extraordinários que é preciso utilizar, computador, tudo mais. Mas quando uma criança hoje, com 1 ano ou 2, grita e quer impor a sua vontade,
Já não se lhe mete a chupeta na boca, entrega-lhes um computador. E eu temo que o computador não vá humanizar o processo de aprendizagem, que vá criar seres solitários, isolados, desenvolvendo polegares numa máquina. Porque a máquina não tem espírito. A máquina não comunica, a máquina reproduz aquilo que lá puser. Ela não conversa. Essa interação com a máquina é muito, muito difícil de entender quando se fala recursos digitais, tecnologias. Eu digo, tecnologia é o ser humano. É o ser humano. Ele tem que controlar essa máquina, porque senão o modelo transmissivo deixa de ter professores para ter robôs. Tão simples. É mais barato. Estamos num momento crítico. E eu, como disse há pouco, tenho muito receio que as famílias se deixem levar por promessas falsas, ilusões que o instrucionismo é fértil. Ele consegue sobreviver inventando e adaptando coisas que, noutro contexto, são importantes, mas que no instrucionismo só serve de paliativo. Não vai resolver nada, nem vai fazer aprender. Felizmente, para o futuro do mundo, o Open Learning pretende mudar esse paradigma. Eu ainda arrisco a dar uma analogia, você está a falar das máquinas de escrever e dos robôs, e a analogia é que, de facto, estamos a ensinar a usar máquinas de escrever para as crianças aprenderem a programar robôs. Está completamente desatualizado e, de facto, não prepara as crianças nem para o que é o mundo de hoje, muito menos do que é o mundo da amanhã, sem dúvida. Open Learning School. Aprender fazendo.